com terna misericórdia. Filemão, capítulo único, versículo de número 12. Louvado seja o nome de Jesus. Que diz assim: eu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Algumas traduções estão aí entranhas, e no original é isso mesmo, é entranhas. Depois no estudo eu vou explicar. Pode ocupar o assento, exaltando esse Deus que é vivo e poderoso. Onésimo saiu fugido, causando prejuízo e mal-estar. Mas agora volta pelo mesmo caminho, arrependido, transformado e disposto a se retratar com Filemão. O Evangelho de Jesus Cristo tem o poder de ressignificar e restaurar a honra de uma pessoa. Só o Evangelho tem o poder de fazer tal feito. Vamos lá, primeira parte do verso aí. Eu tornei a enviar, que poderia ser também traduzido assim: o qual enviei de volta. A palavra, no caso enviar aí, ou enviei de volta, é a palavra grega anapempo, que significa, escute isso, ela tem pelo menos dois significados e eu vou dar o sentido aqui. Vamos lá. O primeiro, mandar para cima alguém com autoridade superior. Tem um significado técnico, jurídico de transferir o caso. Ou seja, Paulo está querendo dizer o quê? Eu quero deixar esse caso, ô Filemão, para que você julgue esta questão. Esse é um primeiro significado. Paulo ele tinha autoridade maior que a de Filemão como apóstolo. Só que o Filemão, ele tinha autoridade de patrão. Nunca vou usar essa palavra patrão, porque ele era dono de Onésimo, porque Onésimo era escravo. Então quem é que tinha autoridade sobre Onésimo? Filemão. Então você perceba aqui que coisa tremenda. Nós entendemos aqui com esse texto o quê? Alguns estudiosos acreditam que esse sentido aqui é o que de fato significa, né? Que Paulo transferiu para ali Filemão, a quem tinha direito, para julgar aquela causa. Se assim for, isso fala do quê? Da ética ministerial, ética familiar e ética profissional. Embora Paulo, como eu disse, tinha autoridade espiritual sobre Filemão, ele não decidiu o caso por si só, mas pediu humildemente, aconselhou, entretanto, deixou Filemão resolver a causa. Existe uma coisa que muitas pessoas pecam e erram, é um erro muito grave isso, cometer a falta de ética. Eu estou falando de ética ministerial. Aqui, o ponto aqui é o quê? Ética ministerial. Por quê? Porque Paulo era apóstolo, ele lidera a igreja, tá certo? E de certa forma ele tem certa influência na vida de Filemão, que é sua ovelha, ok? Só que ali a questão pessoal da vida de Filemão, Paulo não está usando a falta de ética como que se intrometendo com tudo e obrigando ele, você tem que fazer. Paulo pegou e fez o quê? Olha, eu respeito a sua posição, você é dono de Onésimo, então eu peço humildemente, eu te aconselho, mas eu deixo que você resolva o caso. Entende? Isso é saber o quê? Respeitar o espaço, a posição de cada um. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para os irmãos entenderem melhor. O que é falta de ética familiar? Um exemplo, falta de ética familiar. Uma esposa que toma a frente do marido nas suas decisões. Ela vai lá, toma uma decisão, compra sem falar, toma a decisão sem falar. Isso é falta de ética. Porque você assumiu, tomou a posição que é de uma outra pessoa. E a mesma coisa um marido, quando pega e simplesmente desconsidera a sua esposa como alguém que ele pode dialogar e saber um parecer dela, passa por cima, entende? Faz sem mesmo dar nenhum parecer. Isso é falta de ética familiar. Outro exemplo, falta de ética familiar entre pais e filhos. Existem filhos eles são de menor ou ainda estão dentro da casa dos pais e são mantidos pelos pais materialmente. E ele quer viver do jeito que ele quer. Isso é falta de ética familiar. Enquanto um filho estiver na casa sob a tutela dos seus pais,
onde o pai paga a conta, onde a mãe é que cuida, esse filho tem que andar de acordo com o que aquela casa anda. E agora, o que aconteceu? O filho cresceu, é de maior, tem o seu próprio trabalho, casou, tem a sua própria família. O pai e a mãe não tem que dar pitaco na vida de ninguém, não. Um pai ou a mãe pode fazer o quê? Aconselhar. Eu te aconselho, ó meu filho. Isso é ética, gente. Ética familiar. Agora, você já reparou quando existem pessoas, aí está lá, a pessoa casou, já é uma irmã, já é um homem formado, tem a família, aí vai o pai e a mãe dar pitaco na vida da... Ó, você tem que criar seus filhos assim. Não vai dar certo isso aí. Não vai dar certo isso aí. Tem que ter ética. Ética profissional. Tem gente que não tem nem ética profissional. Vou dar um exemplo aqui. Ó, esse aqui é o exemplo que veio agora na minha cabeça, tá? É mais ou menos assim. Não tem as pessoas que trabalham de venda? Tem a pessoa que trabalha de venda. E aí o que é ética? Aí chega uma pessoa e tem a vez, não tem? Que sempre tem a vez da pessoa. A vez é tal. Não é assim que funciona? É ou não é? Aí tem a vez da pessoa. O que é ética? A pessoa da vez não estava ali por alguma questão, mas a pessoa foi e vendeu. Mas ela vendeu, tem que ser no nome dela? Não, no nome da pessoa que era da vez. Ética profissional seria o quê? Ó, você não estava aqui, eu fiz a venda, mas isso aqui é no teu nome. Ética profissional. Isso é importante ou não é? Você ter respeito pela posição, pela hierarquia, e isso cabe em qualquer âmbito da vida, e é o que Paulo está nos ensinando aqui, tá certo? Um exemplo aqui, de novo, ministerial. Por exemplo, nós como pastores, líderes, que o Espírito Santo constituiu, Atos 20 e 28, nós temos certa autoridade sobre o rebanho, ok? E aí, mas o que acontece? Um pastor não pode decidir aquilo que uma pessoa vai fazer. Por exemplo, a pessoa quer viajar. E o pastor fala, você não pode viajar. Isso não existe. O pastor, um líder espiritual, se a pessoa chegar para ele e falar, eu estou pensando em viajar, o que o senhor acha? Ele vai dar o parecer. Agora, se a pessoa chega e fala, já está decidido, eu vou viajar tal dia, o que um pastor deve fazer? Está abençoado. Pode ir. É claro que existem situações, e eu já vi situações como essa, que a pessoa foi e simplesmente me avisou, foi, só deu prejuízo. A viagem foi um prejuízo total, em todos os sentidos, emocional, financeiro, mas a pessoa decidiu. Mas você vai entrar na frente da pessoa? A gente não pode. Você não pode, existem pessoas que ela deixa você, eu estou dando um exemplo do que é ética, tá certo? Agora eu estou falando só do ministerial, vocês já entenderam dos outros âmbitos. A pessoa fala, até aqui eu deixo você vir. Até aqui o senhor pode pastorear, mas daqui para cá eu não deixo você entrar na minha vida. Pronto, você tem que respeitar. A pessoa, não, para mim aqui não dá. Ok, eu não vou entrar nessa área. Se você não quer, assim que seja. Entende? Então, tem que haver esse respeito, tanto de quem pastoreia, como de quem é pastoreado. Ok? E a ética por pago. Agora vamos para parte das ovelhas também, né? Por exemplo, um exemplo simples que vocês já conhecem, mas cabe em todo momento. Vai viajar? Vai ficar uma semana ausente dos cultos? Custa deixar pelo menos uma mensagem? Devido a questão de trabalho, questão de saúde, eu vou me ausentar. Mas tal dia eu estou de volta. Custa fazer isso? Você vai aliviar peso, vai aliviar cansaço e vai aliviar as noites de sono do teu líder espiritual. E também, não tente passar na frente de ninguém. É a mesma coisa, eu vou dar um outro exemplo aqui que é bom isso aqui. Por exemplo, o Tiago, né, pastor, que hoje pastoreia, junto com a sua esposa, a Grace, foram enviados pelo Espírito Santo, mas através dessa igreja. Então, eles têm autoridade sobre a congregação desses três. Embora eles tenham respeito por mim, por esta igreja, e é claro, eu estou falando do nível aqui, nós fazemos parte de um campo, mas eu estou encurtando a história. Embora eu tenha certa autoridade sobre eles, mas eu jamais posso chegar lá e falar, você, a partir de hoje, você tem que fazer assim na congregação. Não, a autoridade foi dada para ele. E aí, se eles tiverem alguma dúvida, o que eles vão fazer? Se eles quiserem me comunicar, pastor, o que o senhor acha que eu devo fazer? Eu vou dar o meu parecer. Mas se eles decidirem por conta própria, é autoridade, eles estão lá como pastor e tem autonomia, ok? Então a gente tem que saber respeitar o quadrado de cada um, gente. Amém? Vocês estão entendendo isso, gente? Vamos lá. Quando Paulo diz, mas eu enviei de volta, aqui provavelmente, já dei um possível significado, mas aqui provavelmente significa enviar ou mandar de volta mesmo, para um local onde se estava anteriormente. E provavelmente pode ser que seja esse o significado. Você já ouviu falar dessa expressão? Onde o machado caiu é que ele vai ser levantado?
Baseado lá em 2 Reis, o machado caiu, no lugar onde caiu, ele foi levantado. Foi assim? Ou seja, por onde você passou causando males e desordens, você vai fazer o mesmo trajeto, mas agora reparando erros e colocando as coisas em ordem. É isso que o Evangelho faz na nossa vida, meus irmãos. É justamente o que Jesus ordenou para o gadareno fazer. O que o gadareno falou depois que ele foi liberto? Pensa que ele deu trabalho para a região, deu trabalho para a família, deu trabalho onde ele estava. Irmão, por onde ele passava, ele era trabalhoso. E aí Jesus pegou e libertou ele daquele demônio que fazia ele ser trabalhoso. Uma legião, cada dia ele era um, cada dia ele estava num humor. Terrível isso, hein? E aí o que acontece? Ele pegou e falou: Jesus, me deixa lhe seguir. Jesus falou: não, volta para sua casa. E ele começou por onde? Por Decápolis, significa 10 cidades. Aonde ele passou, causando caos, desordem e bagunça, ele passou consertando. Me desculpa aquilo que eu fiz, o medo que eu te coloquei. Agora é um testemunho pessoal. Essa época eu não era crente ainda, mas eu estava com uma moto bis. A motinha, essa bizinha aí, sabe? Eu não era crente. E de repente eu estava indo, né? Eu estava indo, subindo. Eu estava começando a ir para a igreja. Eu não era crente, fervoroso. Eu estava começando meus primeiros passos. E de fato eu estava indo para a igreja. E sabe o que aconteceu naquele dia? O meu pneu furou a câmera, mas rasgou, não dava para remendar. E detalhe, aquele dia eu estava duro. Eu estava sem R$1 no bolso. Não tem cartão, não tem nada. E eu peguei e falei: e agora o que eu vou fazer? Fui lá na borracharia que é perto. Fui na borracharia. Eu falei: ó, eu deixo o meu RG se for preciso. Eu fui na intenção mesmo eu falei: só que eu preciso que você me ajude e arrume minha câmera. Ele falou: ó, eu vou confiar na sua palavra. Ô, irmão. E eu peguei e falei: ó, tal dia eu volto. Irmão, eu não voltei. Mas eu não voltei porque aconteceu um mistério. E eu não estou arrumando desculpa, tá? Eu estou falando de fato e verdade. E ali aconteceu um mistério. E aí eu fui enrolando. Eu tive que tirar o dinheiro que era dele, e aí para fazer um outro negócio. E aí, toda vez que ia para pagar, não conseguia. Tinha que tirar e pagar o negócio. Nisso passou mais de ano, irmão. E aí Jesus me pegou e me fez ser um crente de verdade. Eu me lembro que eu passava com ônibus. E aonde que o ônibus passava? Na frente da borracharia. O Espírito Santo falou: sabe esse caminho que você fez errando? Volta por ele acertando agora. Eu lembro como se fosse agora. Eu devia aquela câmera na época que ele teve que fazer o serviço, foi R$50. Eu cheguei com R$100. Eu entreguei na mão dele e falei: ó, faz muito tempo, o senhor não vai lembrar. O senhor não vai lembrar disso. Mas eu vim aqui, eu estava com a moto, eu falei assim, assim, assado. Eu falei que ia deixar meu RG, o senhor falou que não precisa, que o senhor confiou na minha palavra. Só que eu falhei e não vim no dia, mas está aqui o dinheiro. Ele falou: a verdade, eu nem lembro. Ele deu risada, colocou o 100 no bolso e me liberou. Ele não lembrava, mas o Espírito Santo sabia daquele caminho. Quantos estão ouvindo a voz do Espírito Santo? Deus perdoou. Deus perdoou dos erros que nós cometemos, situações que nós prejudicamos alguém. Mas você tem que voltar e reparar isso aí. Forte essa palavra. Essa palavra também, enviar ou enviei de volta, no caso aqui que eu já falei, esse verbo anapempo, é vista lá no episódio entre Pilatos, Herodes e Jesus. Eu vou ler o texto, Lucas 23, 11 e 12. Olha quando é visto isso aqui. Jesus está sendo julgado ali naquele processo onde ele foi condenado à crucificação. Ele primeiro passa pelo julgamento de Pilatos. Pilatos vai e envia para Herodes. Aí olha o que aconteceu. E Herodes, com os soldados, desprezou, no caso Jesus, e escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente, e tornou a enviá-lo a Pilatos. É a palavra que Paulo usa enviando a Onésimo para Filemão. É a mesma palavra, ok? E aí olha só o que aconteceu. No mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. O que eu aprendo com esse texto? Aonde Jesus passou, houve curas, milagres, libertações, perdão de pecados, socorro aos necessitados, mas também teve reconciliação.
A gente tem até um jargão, isso é válido, a gente tem um jargão, onde Jesus está, alguma coisa acontece. E a gente fala dessas grandes maravilhas que Deus faz. Mas onde Jesus passa, até os inimigos se abraçam. Hã? Eu vou até repetir isso aqui, ó. Na presença de Jesus, até os inimigos se abraçam. Eu vou repetir pela terceira vez. Na presença de Jesus, até os inimigos se abraçam. Pessoas que se odiavam, tinham malquerença, passam a desejar tudo de bom ao outro. Foi justamente o que aconteceu com Jacó e Esaú. Lembra quando o Jacó trapaceou o seu irmão e o Esaú jurou ele de morte? Eu vou esperar os dias do meu pai chegar e eu vou eliminar o meu irmão Jacó. Só que em Gênesis capítulo 32, Jacó teve um encontro com o Senhor. E naquele encontro com o Senhor, ele falou: Deus, me dá vitória. E aí chega sequência do encontro com Deus, ele se encontra com Esaú. A Bíblia diz que eles se abraçaram. Porque quando a presença de Deus se manifesta, até os inimigos se abraçam. Veja, Jesus se manifestou ali. Aqueles homens estavam em inimizade, mas eles se tornaram amigos. Porque esse é o grande mistério do Evangelho. Jesus é o nosso mediador. Ele faz essa mediação. Ele veio para reconciliação. Tá certo? E agora veja só, vamos aí adiante do texto, verso 12. Esse versículo é bem curto assim. A parte B. E tu torna a recebê-lo ou acolhê-lo como ao meu coração, ou melhor aqui. Porque eu já disse para vocês, coração geralmente é traduzido por cardia no grego, e aqui é splanchna, que é entranhas, ok? Então tu torna a recebê-lo, acolhê-lo como as minhas entranhas. Que coisa, não? Agora perceba isso aqui comigo, gente. A palavra recebê-lo é proslambano, que significa admitir a amizade, a comunhão com terna misericórdia. Filemão, capítulo único, versículo de número 12. Louvado seja o nome de Jesus. Que diz assim: eu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Algumas traduções estão aí entranhas, e no original é isso mesmo, é entranhas. Depois no estudo eu vou explicar. Pode ocupar o assento, exaltando esse Deus que é vivo e poderoso. Onésimo saiu fugido, causando prejuízo e mal-estar. Mas agora volta pelo mesmo caminho, arrependido, transformado e disposto a se retratar com Filemão. O Evangelho de Jesus Cristo tem o poder de ressignificar e restaurar a honra de uma pessoa. Só o Evangelho tem o poder de fazer tal feito. Vamos lá, primeira parte do verso aí. Eu tornei a enviar, que poderia ser também traduzido assim: o qual enviei de volta. A palavra, no caso enviar aí, ou enviei de volta, é a palavra grega anapempo, que significa, escute isso, ela tem pelo menos dois significados e eu vou dar o sentido aqui. Vamos lá. O primeiro, mandar para cima alguém com autoridade superior. Tem um significado técnico, jurídico de transferir o caso. Ou seja, Paulo está querendo dizer o quê? Eu quero deixar esse caso, ô Filemão, para que você julgue esta questão. Esse é um primeiro significado. Paulo ele tinha autoridade maior que a de Filemão como apóstolo. Só que o Filemão, ele tinha autoridade de patrão. Nunca vou usar essa palavra patrão, porque ele era dono de Onésimo, porque Onésimo era escravo. Então quem é que tinha autoridade sobre Onésimo? Filemão. Então você perceba aqui que coisa tremenda. Nós entendemos aqui com esse texto o quê? Alguns estudiosos acreditam que esse sentido aqui é o que de fato significa, né? Que Paulo transferiu para ali Filemão, a quem tinha direito, para julgar aquela causa. Se assim for, isso fala do quê? Da ética ministerial, ética familiar e ética profissional.
Embora Paulo, como eu disse, tinha autoridade espiritual sobre Filemão, ele não decidiu o caso por si só, mas pediu humildemente, aconselhou, entretanto, deixou Filemão resolver a causa. Existe uma coisa que muitas pessoas pecam e erram, é um erro muito grave isso, cometer a falta de ética. Eu estou falando de ética ministerial. Aqui, o ponto aqui é o quê? Ética ministerial. Por quê? Porque Paulo era apóstolo, ele lidera a igreja, tá certo? E de certa forma ele tem certa influência na vida de Filemão, que é sua ovelha, ok? Só que ali a questão pessoal da vida de Filemão, Paulo não está usando a falta de ética como que se intrometendo com tudo e obrigando ele, você tem que fazer. Paulo pegou e fez o quê? Olha, eu respeito a sua posição, você é dono de Onésimo, então eu peço humildemente, eu te aconselho, mas eu deixo que você resolva o caso, entende? Isso é saber o quê? Respeitar o espaço, a posição de cada um. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para os irmãos entenderem melhor. O que é falta de ética familiar? Um exemplo, falta de ética familiar. Uma esposa que toma a frente do marido nas suas decisões. Ela vai lá, toma uma decisão, compra sem falar, toma a decisão sem falar. Isso é falta de ética. Porque você assumiu, tomou a posição que é de uma outra pessoa. E a mesma coisa um marido, quando pega e simplesmente desconsidera a sua esposa como alguém que ele pode dialogar e saber um parecer dela, passa por cima, entende? Faz sem mesmo dar nenhum parecer. Isso é falta de ética familiar. Outro exemplo, falta de ética familiar entre pais e filhos. Existem filhos eles são de menor ou ainda estão dentro da casa dos pais e são mantidos pelos pais materialmente. E ele quer viver do jeito que ele quer. Isso é falta de ética familiar. Enquanto um filho estiver na casa, sob a tutela dos seus pais, onde o pai paga a conta, onde a mãe é que cuida, esse filho tem que andar de acordo com o que aquela casa anda. E agora, o que aconteceu? O filho cresceu, é de maior, tem o seu próprio trabalho, casou, tem a sua própria família. O pai e a mãe não tem que dar pitaco na vida de ninguém, não. Um pai ou a mãe pode fazer o quê? Aconselhar. Eu te aconselho, ó meu filho. Isso é ética, gente. Ética familiar. Agora, você já reparou quando existem pessoas, aí está lá, a pessoa casou, já é uma irmã, já é um homem formado, tem a família, aí vai o pai e a mãe dar pitaco na vida da... Ó, você tem que criar seus filhos assim. Não vai dar certo isso aí. Não vai dar certo isso aí, tem que ter ética, ética profissional. Tem gente que não tem nem ética profissional. Vou dar um exemplo aqui, ó, esse aqui é o exemplo que veio agora na minha cabeça, tá? É mais ou menos assim, não tem as pessoas que trabalham de venda? Tem a pessoa que trabalha de venda. E aí o que é ética? Aí chega uma pessoa e tem a vez, não tem? Que sempre tem a vez da pessoa, a vez é tal, não é assim que funciona? É ou não é? Aí tem a vez da pessoa. O que é ética? A pessoa da vez... não estava ali por alguma questão, mas a pessoa foi e vendeu. Mas ela vendeu, tem que ser no nome dela? Não, no nome da pessoa que era da vez. Ética profissional seria o quê? Ó, você não estava aqui, eu fiz a venda, mas isso aqui é no teu nome. Ética profissional. Isso é importante ou não é? Você ter respeito pela posição, pela hierarquia. E isso cabe em qualquer âmbito da vida. E é o que Paulo está nos ensinando aqui. Tá certo? Um exemplo aqui, de novo, ministerial. Por exemplo, nós como pastores, líderes, que o Espírito Santo constituiu, Atos 20 e 28, nós temos certa autoridade sobre o rebanho, ok? E aí, mas o que acontece? Um pastor não pode decidir aquilo que uma pessoa vai fazer. Por exemplo, a pessoa quer viajar, e o pastor fala, você não pode viajar, isso não existe. O pastor, um líder espiritual, se a pessoa chegar para ele... e fala, eu estou pensando em viajar, o que o senhor acha? Ele vai dar o parecer. Agora, se a pessoa chega e fala, já está decidido, eu vou viajar tal dia, o que um pastor deve fazer? Está abençoado, pode ir. É claro que existem situações, e eu já vi situações como essa, que a pessoa foi e simplesmente me avisou, foi, só deu prejuízo. A viagem foi um prejuízo total, em todos os sentidos, emocional, financeiro. Mas a pessoa decidiu. Mas você vai entrar na frente da pessoa? A gente não pode. Você não pode. Existem pessoas que ela deixa você. Eu estou dando um exemplo do que é ética, tá certo? Agora eu estou falando só do ministerial. Vocês já entenderam dos outros âmbitos. A pessoa fala, até aqui eu deixo você vir.
até aqui o senhor pode pastorear, mas daqui para cá eu não deixo você entrar na minha vida. Pronto, você tem que respeitar. A pessoa, não, para mim aqui não dá. Ok, eu não vou entrar nessa área, se você não quer, assim que seja. Entende? Então, tem que haver esse respeito, tanto de quem pastoreia, como de quem é pastoreado. Ok? E a ética por par, agora vamos para parte das ovelhas também, né? Por exemplo, um exemplo simples que vocês já conhecem, mas cabe em todo momento. Vai viajar? Vai ficar uma semana ausente dos cultos? Custa deixar pelo menos uma mensagem? Ó, devido a questão de trabalho, questão de saúde, eu vou me ausentar. Mas tal dia estou de volta. Custa fazer isso? Você vai aliviar peso, vai aliviar cansaço e vai aliviar as noites de sono do teu líder espiritual. E também, não tente passar na frente de ninguém. É a mesma coisa, eu vou dar um outro exemplo aqui que é bom isso aqui. Por exemplo, o Tiago, né, pastor, que hoje pastoreia, junto com a sua esposa, a Grace, foram enviados pelo Espírito Santo, mas através dessa igreja. Então, eles têm autoridade sobre a congregação desses três. Embora eles tenham respeito por mim, por esta igreja, e é claro, eu estou falando do nível aqui, nós fazemos parte de um campo, mas eu estou encurtando a história. Embora eu tenha certa autoridade sobre eles, mas eu jamais posso chegar lá e falar, você, a partir de hoje, você tem que fazer assim na congregação. Não, a autoridade foi dada para ele. E aí, se eles tiverem alguma dúvida, o que eles vão fazer? Se eles quiserem me comunicar, pastor, o que o senhor acha que eu devo fazer? Eu vou dar o meu parecer. Mas se eles decidirem por conta própria, é autoridade, eles estão lá como pastor e tem autonomia, ok? Então a gente tem que saber respeitar o quadrado de cada um, gente. Amém? Vocês estão entendendo isso, gente? Vamos lá. Quando Paulo diz, mas eu enviei de volta, aqui provavelmente, já dei um possível significado, mas aqui provavelmente significa enviar ou mandar de volta mesmo, para um local onde se estava anteriormente. E provavelmente pode ser que seja esse o significado. Você já ouviu falar dessa expressão? Onde o machado caiu é que ele vai ser levantado? Baseado lá em 2 Reis, o machado caiu, no lugar onde caiu ele foi levantado. Foi assim? Ou seja, por onde você passou causando males e desordens, você vai fazer o mesmo trajeto, mas agora reparando erros e colocando as coisas em ordem. É isso que o Evangelho faz na nossa vida, meus irmãos. É justamente o que Jesus ordenou para o gadareno fazer. O que o gadareno falou depois que ele foi liberto? Pensa que ele deu trabalho para a região, deu trabalho para a família, deu trabalho onde ele estava. Irmão, por onde ele passava ele era trabalhoso. E aí Jesus pegou e libertou ele daquele demônio que fazia ele ser trabalhoso. Uma legião, cada dia ele era cada dia ele estava num humor. Terrível isso, hein? E aí o que acontece? Ele pegou e falou, Jesus, me deixa lhe seguir. Jesus falou, não, volta para sua casa. E ele começou por onde? Por Decápolis, significa 10 cidades. Aonde ele passou, causando caos, desordem e bagunça, ele passou consertando. Me desculpa aquilo que eu fiz, o medo que eu te coloquei. Agora é um testemunho pessoal. Essa época eu não era crente ainda, mas eu estava com uma moto bis. A motinha, essa bizinha aí, sabe? Eu não era crente. E de repente eu estava indo, né? Eu estava indo, subindo. Eu estava começando a ir para a igreja. Eu não era crente, fervoroso. Eu estava começando meus primeiros passos. E de fato eu estava indo para a igreja. E sabe o que aconteceu naquele dia? O meu pneu furou a câmera, mas rasgou, não dava para remendar. E detalhe, aquele dia eu estava duro. Eu estava sem R$1 no bolso. Não tem cartão, não tem nada. E eu peguei e falei, e agora o que eu vou fazer? Fui lá na borracharia que é perto. Fui na borracharia. E falei, eu deixo o meu RG se for preciso. Eu fui na intenção mesmo eu falei, só que eu preciso que você me ajude e arrume minha câmera. Ele falou, eu vou confiar na sua palavra. Irmão. E eu peguei e falei, tal dia eu volto. Irmão, eu não voltei. Mas eu não voltei porque aconteceu um mistério. E eu não estou arrumando desculpa, tá? Eu estou falando de fato e verdade. E ali aconteceu um mistério. E aí eu fui enrolando. Eu tive que tirar o dinheiro que era dele, e aí para fazer um outro negócio. E aí toda vez que ia para pagar, não conseguia. Tinha que tirar e pagar o negócio. Nisso passou mais de ano, irmão. E aí Jesus me pegou e me fez ser um crente de verdade. Eu me lembro que eu passava com ônibus. E aonde que o ônibus passava? Na frente da borracharia. O Espírito Santo falou, sabe esse caminho que você fez errando?
Volta por ele acertando agora. Eu lembro como se fosse agora. Eu devia aquela câmera na época que ele teve que fazer o serviço, foi R$50. Eu cheguei com R$100. Eu entreguei na mão dele e falei, faz muito tempo, o senhor não vai lembrar. O senhor não vai lembrar disso. Mas eu vim aqui, eu estava com a moto, eu falei assim, assim, assado. Eu falei que ia deixar meu registro, o senhor falou que não precisa, que o senhor confiou na minha palavra. Só que eu falhei e não vim no dia, mas está aqui o dinheiro. Ele falou, a verdade, eu nem lembro. Ele deu risada, colocou o 100 no bolso e me liberou. Ele não lembrava, mas o Espírito Santo sabia daquele caminho. Quantos estão ouvindo a voz do Espírito Santo? Deus perdoou. Deus perdoou dos erros que nós cometemos, situações que nós prejudicamos alguém. Mas você tem que voltar e reparar isso aí. Forte essa palavra. Essa palavra também, enviar ou enviei de volta, no caso aqui que eu já falei, esse verbo anapempo, é vista lá no episódio entre Pilatos, Herodes e Jesus. Eu vou ler o texto, Lucas 23, 11 e 12. Olha quando é visto isso aqui. Jesus está sendo julgado ali naquele processo onde ele foi condenado à crucificação. Ele primeiro passa pelo julgamento de Pilatos. Pilatos vai e envia para Herodes. Aí olha o que aconteceu. E Herodes, com os soldados, desprezou, no caso Jesus, e escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente, e tornou a enviá-lo a Pilatos. É a palavra que Paulo usa enviando a Onésimo para Filemão. É a mesma palavra, ok? E aí olha só o que aconteceu. No mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. O que eu aprendo com esse texto? Aonde Jesus passou, houve curas, milagres, libertações, perdão de pecados, socorro aos necessitados, mas também teve reconciliação. A gente tem até um jargão, isso é válido, a gente tem um jargão, onde Jesus está, alguma coisa acontece. E a gente fala dessas grandes maravilhas que Deus faz, mas onde Jesus passa, até os inimigos se abraçam. Hã? Eu vou até repetir isso aqui, na presença de Jesus, até os inimigos se abraçam. Eu vou repetir pela terceira vez. Na presença de Jesus, até os inimigos se abraçam. Pessoas que se odiavam, tinham malquerença, passam a desejar tudo de bom ao outro. Foi justamente o que aconteceu com Jacó e Esaú. Lembra quando o Jacó trapaceou o seu irmão? E o Esaú jurou ele de morte. Eu vou esperar os dias do meu pai chegar e eu vou eliminar o meu irmão Jacó. Só que em Gênesis capítulo 32, Jacó teve um encontro com o Senhor. E naquele encontro com o Senhor, ele falou, Deus, me dá vitória. E aí chega sequência do encontro com Deus, ele se encontra com Esaú. A Bíblia diz que eles se abraçaram. Porque quando a presença de Deus se manifesta, até os inimigos se abraçam. Veja, Jesus se manifestou ali. Aqueles homens estavam em inimizade, mas eles se tornaram amigos. Porque esse é o grande mistério do Evangelho. Jesus é o nosso mediador. Ele faz essa mediação. Ele veio para reconciliação. Tá certo? E agora veja só, vamos aí adiante do texto. Verso 12, esse versículo é bem curto assim. A parte B. E tu torna a recebê-lo ou acolhê-lo como ao meu coração, ou melhor aqui. Porque eu já disse para vocês, coração geralmente é traduzido por cardia no grego, e aqui é splanchna, que é entranhas, ok? Então tu torna a recebê-lo, acolhê-lo como as minhas entranhas. Que coisa, não? Agora perceba isso aqui comigo, gente. A palavra recebê-lo é proslambano, que significa admitir a amizade, a comunhão, acolher, aceitar uma pessoa com espírito amigável, receber e tratar com bondade. Daí surge uma pergunta: por qual motivo acolher, receber e tratar com bondade alguém que se arrependeu do mal que praticou? Aí vem essa pergunta: por qual motivo você vai recebê-lo, acolher, tratar essa pessoa bem, depois de ele ter se arrependido? O motivo está aqui, é em Romanos 15, 7. Portanto, recebei-vos, é a proslambano que Paulo usa, uns aos outros, falando dos crentes, como também Cristo nos recebeu para glória
de Deus. Aqui há 3 motivos aqui, tá certo? Esse versículo nos dá 3 motivos para receber as pessoas que se arrependeram. Receber de bom grado, receber com espírito amigável, acolhê-las, tratar com bondade. Que coisa de crente isso, hein? 3 motivos. Primeiro motivo, está aí no texto: Cristo nos recebeu. Por que eu tenho que receber alguém? Porque Cristo me recebeu. Assim como Cristo me acolheu, mesmo eu não merecendo, mas eu me arrependi, então Cristo me acolheu. Ou seja, Cristo nos acolheu, aceitou com espírito amigável, tratou com bondade. Então o que Jesus fez por nós, nós devemos fazer pelos outros. Isso é básico no Evangelho. Mateus 6, 14 e 15 diz: olha, assim como o Pai Celestial vos perdoou, vocês devem perdoar, porque se vocês reterem o perdão, vosso Pai também não perdoará. Então um grande mistério é esse: o Evangelho estendeu a mão e te levantou, agora você tem que estender a tua mão e levantar a outra pessoa. O Evangelho estendeu a sua mão e te dignificou. O que você tem que fazer? Tem que ser instrumento de Deus para dignificar pessoas. Esse é o mistério do Evangelho. E repetindo algo que já falei em algum tempo aqui, o Pedro várias vezes, né? Mas você vê que Jesus estendeu a mão, e quando ele estava afundando as águas, estendeu a mão e pegou ele, tá certo? E aí o que aconteceu? Depois desse episódio, tinha um coxo na porta do templo. O que Pedro fez? Estendeu a mão e levantou quem estava caído. Lembra a Dorcas, a Tabita, tinha morrido. O que Pedro fez? Estendeu a mão e tirou ela daquela situação. Então isso é o mistério do Evangelho, que Jesus fez por nós, agora nós temos que fazer pelos outros. Segundo motivo, porque eu tenho que acolher as pessoas que se arrependem dos seus erros, o texto está dito aí, ó, como também Cristo, como aqui é a exemplo de Cristo. Esse, em relação a nós, é um grande desafio do discipulado cristão, seguir o exemplo do nosso mestre. E por que eu digo que é um grande desafio? Porque fazer a vontade de Deus, caminhar nos passos de Jesus, não pode ser romantizado, como se fosse algo fácil de ser feito, em relação a nós. Porque muitas vezes envolve o quê? Envolve dor, envolve sacrifício. Eu não posso romantizar, dizer que perdoar, fazer a vontade de Deus é coisa fácil, porque nunca foi fácil. Porque a nossa natureza é totalmente contrária. A natureza caída é totalmente contrária a Deus. Então, em relação a nós, mesmo que Deus já nos mudou, nos deu uma nova natureza, nós estamos em processo de transformação, entende? Então, fazer a vontade de Deus é fácil? Claro que não é fácil, em relação a nós, né? Claro que não é fácil. Então, por isso que não pode ser romantizada. Existem momentos que, para que você venha seguir o exemplo de Cristo, você vai ter que passar por dor e sacrifício como ele passou. Existe circunstância que vai lhe custar isso. E agora veja o exemplo disso, Estevão. Lembra Estevão? Irmão, Estevão estava fazendo bem para o povo. Aí o povo foi lá e lascou pedra nele até ele morrer. O que ele fez? Senhor, perdoa eles porque não sabem o que eles estão fazendo. Não lhe imputes, né, esse pecado. Ele fez justamente o que Jesus fez pendurado na cruz. Lucas 23, 34. Ele produziu a vida de Cristo. Ele seguiu o exemplo de Cristo. Irmão, uma pessoa está sendo apedrejada, fazendo um bem pela pessoa. O que dá vontade de fazer no homem carnal? Fazer que nem Elias. Deus, desce fogo, mata todo mundo. Você faz o bem para a pessoa, você se dedica àquela pessoa, você estende a mão para a pessoa, você investe na pessoa, a pessoa te apunhala, a pessoa se irrita com você, a pessoa te maltrata. Você olha para um negócio desse e fala: ah, camarada, eu vou mandar você para os quintos. Mas aí o que você faz? É ou não é verdade, irmão? Essa é ou não é a realidade? Mas aí o que a gente faz? A gente faz o exemplo de Jesus. Por esse motivo, nós seguimos o exemplo. É um grande desafio, mas a graça de Deus está sobre cada um de nós. Terceiro motivo, porque devemos receber uns aos outros, porque o texto diz: para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Está escrito em 1 Coríntios 10, 31. Fazei tudo para a glória de Deus. Que você, quer seja que você coma, quer seja que você beba, são coisas básicas da vida. O que o texto diz? Faça tudo para a glória de Deus.
Agora a pergunta aqui nessa noite é o quê? Escute isso aqui é muito importante. Primeiro, cada atitude, cada decisão, cada direção tomada, o que tem que pesar para nós é a glória de Deus. Aí vem a pergunta: aquilo que fazemos ou vamos fazer, a primeira coisa que pensamos é na glória de Deus? Então vamos lá. Olha o que a Bíblia diz: tudo que você faz, faça para a glória de Deus. Então vamos lá, eu tenho que tomar uma atitude. O que tem que pesar para mim? Isso é para a glória de Deus? Eu vou tomar uma nova direção na minha vida. O que tem que pesar? Isso que eu estou fazendo está sendo para a glória de Deus? Ou eu estou fazendo porque eu estou pensando em me auto-beneficiar? Ou eu estou fazendo no pensamento de quê? De livrar a minha pele, para eu não ter que ter problema, preocupação. Porque às vezes tem coisas que a gente fala: ixi, isso aqui eu estou empurrando para o lado. Que cada um que se vire. Você está fazendo isso para a glória de Deus? Então nós temos que entender uma coisa. Aí entra aqui, ó. Quer ver alguém ser liberto hoje? Você consegue fumar para a glória de Deus? Você já é liberto. Aqui você mata o vício do cigarro agora. A hora que você pegar aquele cigarro, vê se você consegue fumar. Ó Deus, isso aqui é para a tua glória. Vê se você consegue fazer isso. Vai fazer um negócio. Aí você tem lá a oportunidade. Posso fazer a coisa correta ou posso passar alguém para trás. Se você colocar a glória de Deus nesse negócio, você não vai conseguir fazer o que é errado. Aleluia. A pergunta que não quer calar nessa noite: aquilo que nós estamos fazendo está sendo para que o nome de Deus seja glorificado? Então levante uma das suas mãos para o céu e diga assim comigo: em o nome de Jesus, Deus me ajuda a fazer tudo para a sua glória. Que o nosso louvor seja para a glória de Deus. Que o vir para o culto seja para a glória de Deus. Que o estar sentado e ouvir a pregação seja para a glória de Deus. Agora, quer ver outro exemplo? Eu vou dar exemplos aqui que você nem imaginava que eu poderia dar na Bíblia. Por exemplo, alguém falar: vou na academia. Pera lá, para que você está indo para a academia? Quero ficar esbelto. Quero dar uma afinada. Quero ficar robusto. Opa. Agora olha a diferença. Vou para a academia, para a glória de Deus, cuidar da minha saúde, cuidar do templo do Espírito. Olha a diferença. Tem pessoa que precisa fazer um mistério para melhorar a saúde. Tem gente que está com dor na coluna, dor nas costas, dor no fígado, dor no rim, dor em tudo quanto é lugar. Por quê? Está fora da medida. A Bíblia diz: se você come ou beba, faça para a glória de Deus. Qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Agora o camarada quer fazer a musculação para mostrar o tríplice dele malhado. Será que Deus está sendo glorificado nesse mistério? Você nunca imaginou que estava na Bíblia isso, né? Aleluia, glória a Deus. Agora, ó mentalidade, a nossa mentalidade tem que ser cristã, ó mentalidade. Vou viajar porque eu estou precisando, que a minha carne está querendo. Opa, cuidado. Agora, ó a diferença: vou viajar para a glória de Deus. Quando a pessoa tem essa mentalidade, o que é viajar para a glória de Deus? Você vai fazer essa programação pensando o quê? No bem-estar da sua família. Pensando, ou seja, sempre visando o quê? O ponto de vista de Deus ser exaltado. Agora, em o nome de Jesus Cristo, tome essa palavra no seu coração. Tudo que você for fazer, faça para que Deus seja glorificado. Tudo que você não for fazer, seja para que Deus seja glorificado. Não vou tocar nisso para a glória de Deus. Não vou mexer nisso para a glória de Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós nascemos para isso, para desfrutar dessa comunhão. Quantos gostam de dar glória a Deus? O crente é assim, ele dá glória a Deus no culto, ele dá glória a Deus em casa, ele dá glória a Deus no trabalho. Ele está no carro, ele fala glória ao Senhor. Saiu do trabalho, ele sai dando glória a Deus. Almoçou, o que ele faz? Está dando, toda hora, glória a Deus, glória. Diga bem forte, glória a Deus. Eu não vou ser cansativo, só vou pedir essa vez. Diga para o seu irmão, não se canse de dar glória, viu? Ebidácia, que plopassai, oderebachanda, calabar. Não cansa de dar glória a Deus. Dá glória a Deus com o teu corpo, dá glória a Deus com o teu organismo, dá glória a Deus com o teu trabalho, dá glória a Deus com a tua saúde, dá glória a Deus com o teu talento, dá glória a Deus com o teu dom, dá glória a Deus com o teu dinheiro, dá glória a Deus com o teu casamento, dá glória a Deus com o teu... Dá glória a Deus! Quem vai dar glória a Deus aqui? É 30 segundos, só dando glória a Deus. Cadê? Olha só, deixa eu ver quem vai dar glória. É só quem vai dar glória de todo o coração. Pastor, eu quero casar. Case para a glória de Deus. Pastor, eu quero formar família. Forme para a glória de Deus. Eu quero ter um salário bom. Para a glória. Aleluia. Deus, eu quero uma família na tua presença. Para quê? Para que você quer? Ah, Senhor, é para o teu nome ser glorificado. Não é para me orgulhar disso. Não é, Senhor, para mim dizer, olha como eu cuido da minha família. Não, eu quero ter uma família abençoada. É para a glória de Deus. É o nome de Deus tem que ser glorificado. Ser glorificado. Não rouba a glória de Deus. Não roube a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eita. Aleluia. Glória a Deus. Tudo será para a glória de Deus. Eu vou profetizar, recebe quem está na fé comigo. Daqui em diante o que vai acontecer na tua vida vai ser para Deus ser glorificado. Eu vou dizer de novo, parece que tem alguém que não está aqui dentro. Daqui para frente, o que vai acontecer tão glorioso na sua vida vai ser para a glória. Aleluia. Eu estou com vontade de dar glória a Deus aqui. Pegue na mão desse crente e levanta a mão dele até ver se ele está na fiação. Cadê a tua espiritualidade agora? Não rouba a glória de Deus. A tua casa vai dar glória a Deus. Eu vou falar tudo de novo. A tua família vai dar glória a Deus. A tua saúde vai dar glória a Deus. O teu corpo vai dar glória a Deus. O teu organismo vai dar glória. É glória. É glória. É glória. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu estou sentindo que enquanto a igreja está mandando glória, está descendo uma cachoeira de glória aqui. Aí lá o Espírito Santo falou para mim, tem uma glória descendo aqui agora, para renovar o crente. Recebe essa glória. Recebe agora e não depois. Recebe agora e não depois. Recebe. Recebe a glória de Deus. Xandou. Cande, cande, cobachai, era macassúria, cande essa. Eita Deus, a canta laça.
Ah, meu Deus. Aleluia. Eu vou aplicar a palavra, está no estudo, mas agora eu já entrei, foi no mistério de uma vez. É por isso que Abraão foi fortalecido na fé, porque deu glória a Deus. O Salmo 29 diz: e aos poderosos compete a dar glória a Deus, porque a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor se ouve sobre as águas, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo, quebra o céu no livro, faz o deserto tremer. A voz do Senhor te ajuda a brenha, a voz do Senhor faz a serva parir, e cada um no seu tempo diz glória, diz glória, diz glória. Abre essa boca. Quem vem nessa marcha? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Abner tem uma galgala aqui. É glória subindo, é glória descendo, é glória que vai, é glória que vem, é a glória, é a glória. Não resista essa glória. Da glória, o obreiro da glória, a mocidade abraça a boquinha e dá glória. Não tenha timidez de dar glória. Os varões aqui dão glória, as adolescentes é dando glória, é dando glória, é aqui as irmãs é dando glória. Deixa eu ver. Era maçã. Deus vai tomar, Deus vai tomar. Aonde tiver um vaso, a Bíblia diz: abre a tua boca e eu te encherei. Enche, enche, enche. Vem, vem dando glória, é caminhando dando glória, é servindo e dando glória, é profetizando dando glória, é louvando e dando glória, é glória, é glória, é glória, é glória, é glória. Ah! Você vai ficar olhando ou vai dar glória a Deus? Seja cheio agora, seja cheio agora. Prega, 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 prega. Poder, poder, poder. Jesus começa a dar variedade de língua e batizar com o Espírito Santo agora. A glória de Deus entra, a doença sai. A glória de Deus entra, o vício sai. A glória de Deus entra, a tristeza sai. A glória de Deus entra, a angústia sai. A glória de Deus entra, a ansiedade sai. A glória de Deus entra, a depressão sai. Entra a glória de Deus. Meu Deus. Ah, meu Deus. Glória a Deus, amém.
Eita, meu Deus, está forte. Glória a Deus. Vamos que eu preciso concluir. Meu Deus do céu. Eu vou abrir um parênteses aqui no estudo e eu vou nessa marcha. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melokol, Haratis Kevodor. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vai ter gente que não vai aguentar. O Espírito Santo vai te dar mais 2 minutos aí. É hora de batismo com o Espírito Santo. Lá na galeria já tomou. Aqui embaixo pegou também. Pega altar, pega fogo. Cadê o obreiro que pega fogo? Cadê o diácono que pega fogo? Cadê o ciclo de oração que pega?